Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Isaac formou lavoura naquela terra e naquele ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, me dê graça, a unção seja liberada sobre a minha vida, para que eu possa, neste que é o terceiro culto do dia, contribuir na vida dos meus irmãos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, deixa eu vou sugerir o tema, antes de dar início, o tema para quem gosta de anotar. Continuando em meio às dificuldades. A ideia da nossa reflexão, a proposta da nossa reflexão, ela vai girar em torno disso, de continuar. Quer ver? De manhã eu perguntei, na hora do almoço eu perguntei, a grande maioria responde aquilo que já é sabido. Quem aqui em algum momento já pensou em desistir de algo? A grande maioria já pensou em desistir de algo. Um pensa em desistir do trabalho, outro pensa em desistir dos estudos, outro pensa em desistir da dieta, outro pensa em desistir do casamento, outro pensa em desistir da vida de fé, aí assim vai. As pessoas, é comum, isso é comum. Se você levantou a mão, você sabe que isso é muito mais comum do que parece. E você que não levantou a mão, talvez, se você fizer uma avaliação melhor, aí você vai ver que já teve momento que muito provavelmente você pensou em desistir. Que isso é comum, é comum. E sendo isso comum, nós temos uma ferramenta para fazermos uso, que é a palavra de Deus. Na Bíblia, nós vamos encontrar respaldo para entendermos, para pensarmos o que fazer na hora em que eu estiver pensando em desistir de tudo. O que fazer na hora em que eu estiver pensando em jogar tudo para o alto. Porque chega uma hora nós ficamos cansados. Chega uma hora nós ficamos, irmão, eu falo que às vezes você pode olhar, eu estou aqui conversando com você e pode pensar, a vida do pastor é uma vida tranquila, não tem dificuldade, não tem problema, não tem luta, para ele é fácil. Irmão, eu sou igual a você, tenho dificuldades igual a você. Muitas e muitas vezes já passou na minha cabeça uma série de situações de desistência nas mais variadas áreas da minha vida, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para o pastor, mas não é fácil para o músico. Não é fácil para intérprete, mas não é fácil para o diácono. Não é fácil para ninguém. O problema é que, às vezes, quando essa carga emocional vem sobre nós, se nós não estamos atentos à palavra, nós corremos o risco de fazer algo que não é, ou tomarmos uma determinada decisão que não é a melhor decisão, e logo ali na frente acabarmos arrependendo. E depois olhar para trás e falar, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fui fazer? Então, vamos para a Bíblia. Vamos olhar na Bíblia um exemplo de uma pessoa que num momento adverso pensou em recuar, pensou em retroceder, mas Deus entrou com a palavra, assim como Ele está entrando com a palavra ainda agora, hoje, para todos nós nessa igreja. O Isaac, filho do Abraão. Isaac era alguém que tinha berço. Isaac era alguém que veio de um berço verdadeiramente um berço diferenciado, pai na fé, das três maiores
religiões existentes no planeta, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Isaac vem de um berço diferenciado. Mas em algum momento na vida do Isaac, as coisas parecem que não estão acontecendo como ele gostaria que acontecesse. E à medida que elas não estão acontecendo, ele pensa em quê? Em retroceder, em recuar, em voltar. E quando passa pela cabeça do Isaac em voltar, em recuar, em retroceder, logo Deus intervém conversando com ele, propondo a ele, sugerindo a ele qual o caminho, qual o melhor caminho que ele podia e devia trilhar. Então, nessa noite, para todos nós aqui, a palavra, ela vem como uma luz para o nosso caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É dar um norte. Pastor, minha vida está indo que é uma beleza, hein? Estou feliz, está dando tudo certo, as coisas estão acontecendo. Olha, só tenho bênção para contar, é só glória. É ótimo, irmão, graças a Deus. Aí você armazena essa reflexão para que, se em algum momento você sentir esse tipo de vontade, que é muito comum na vida de todos, você já tenha o argumento bíblico para trabalhar. Pastor, parece que o senhor está sabendo o que está acontecendo na minha vida. E aí o senhor vem com esse tema, continuar mesmo em meio às dificuldades. Parece que o senhor está sabendo o que está acontecendo na minha casa, na minha família. Eu não estou sabendo. Talvez com um ou com outro, que às vezes a gente acaba conversando, a gente fica mais ou menos ciente do que está acontecendo. Mas o fato é, o Deus que está me usando para falar com você, Ele sabe tudo o que está acontecendo na sua vida. E Ele sabe tudo o que está acontecendo na casa de todos. Então, a conversa de hoje, ela vem do céu para a nossa vida, inclusive para a minha vida. Essa conversa eu pedi para Deus, a palavra eu pedi, Deus me deu. E Ele falou, olha, converse sobre a importância de não desistir. Converse sobre a importância de prevalecer mesmo nos momentos mais difíceis. E fale usando o exemplo do Isaac. Isaac, ele estava num momento da história da humanidade em que a terra passava por fome, ou a terra conhecida do escritor passava por fome. Naquele momento de fome, o Isaac, ele decide tomar uma decisão. Eu vou voltar para o Egito. Eu vou para outro lugar, em outro lugar talvez eu vá encontrar o respaldo que eu estou procurando. E aí Deus conversa com ele dizendo, não é esse o caminho. Então vamos lá? Primeiro ponto, você entendeu a dinâmica da conversa de hoje? Sim ou não? Ficou claro, acho, a introdução. Primeiro ponto para aqueles que estão anotando, continue mesmo quando as circunstâncias são adversas. Continue, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Gênesis 26, 1. Gênesis 26, 1. Vamos ler o que diz a Bíblia aqui em Gênesis 26, 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, quer dizer, em um outro momento já teve fome, agora está tendo fome novamente. Isso nos convida a pensar que a dificuldade ela vai e ela vem. Por vezes muda de repente uma situação ou outra, mas a dificuldade ela não é algo exclusivo na vida de uma pessoa exclusivamente. Não, a dificuldade ela vem, ela se estabelece, ela chega. E ela vem em um período de tempo, num outro período de tempo ela está aí novamente, num outro período de tempo ela está também. Então aqui diz assim, em um tempo atrás, na época do Abraão, teve fome. Mas agora, na época do Isaac, está tendo fome novamente. E o Isaac, ele pensa em ir para Gerar, ele vai para Gerar, ele foi para Gerar.
naquela região, Abimeleque era rei dos filisteus. Quer dizer, ele pensa, ele toma uma decisão que não é a melhor decisão, e Deus logo entra com providência falando para ele: Isaac, fica na terra que você está. Fica aí, fica na terra onde você está. A terra onde você está é o lugar onde eu vou fazer você prosperar. Agora, Isaac está na dificuldade. Ali havia fome. Imagine você, se é só o irmão ou só a irmã com fome, padecendo dificuldade sem saber quanto tempo vai para passar, para superar, para vencer aquela dificuldade, é uma história. Agora imagina, está com o marido, ou está o marido e a esposa, o marido, a esposa e os filhos, marido, esposa, filhos e servos, pessoas que estão junto no dia a dia, marido, esposa, filhos, servos, os animais que com eles estavam. Imagine você tendo que gerar alimento para toda essa gente. Imagine você precisar de água para toda essa gente, não ter água, não ter alimento, o que faz? Imagina o desespero como começa a bater. A dificuldade aqui deles era a fome. Agora, para um é a fome, para o outro é a dificuldade financeira, para o outro é a dificuldade conjugal, para o outro é o desemprego, para o outro é a falta do cliente, já para o outro é o desentendimento, de repente, entre familiares. Dificuldades, elas são as mais variadas nas mais variadas famílias. Cada casa, cada família passa por um tipo de situação. Aqui eles estavam enfrentando a fome. E na hora de enfrentar a fome, ele pensa o quê? Vou para o Egito. E lá na região do Egito, muito provavelmente eu estarei melhor servido. E Deus fala para ele: não, Isaac, fica onde você está. Trabalha aí, Isaac. Olha um texto que eu quero propor para você pensar comigo nesta noite. Para pensarmos, Filipenses 4:12. Filipenses 4:12 e 13. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós olhando o texto do Paulo, nós podemos de repente pensar assim, que Paulo escreveu para a igreja em Filipos. Aí nós podemos pensar, o Paulo deve ter escrito dentro de um palácio, dentro de uma mansão, com 12 dormitórios, com 8 banheiros, uma sala de estar de 10 por 10, banheira de hidromassagem, piscina. O Paulo deve ter escrito isso no conforto da casa dele. E na verdade não. Paulo escreve isso estando dentro de uma prisão. Paulo está preso. Estando ele preso, ele escreve uma carta como essa, dizendo assim: eu aprendi a viver a vida. Eu aprendi a viver quando eu tinha fartura, mas eu aprendi a viver quando eu tinha escassez. Eu aprendi a viver quando tinha alimento de sobra, mas eu aprendi a viver quando o alimento ele não era o necessário para matar a fome. Eu aprendi a viver nos momentos bons, mas eu aprendi a viver nos momentos difíceis. E esse primeiro ponto que nos convida a não desistirmos, a continuarmos, mesmo as situações estando adversas, é um ponto que nos convida a pensarmos sobre o aprendizado. Quão aberto nós estamos para o aprendizado. A vida é uma escola. A vida nos ensina. Quem é que repetiu de ano? Deixa eu ver. Tem alguém que repetiu de ano? Só 3, eu e mais 3. O restante é tudo... vocês não são fracos não, hein? Deixa eu perguntar de novo. Quem já repetiu de ano na escola aí? Deus está vendo. A turma fica assim,
Ai, tem vergonha de falar que eu repeti de ano. Não precisa ter vergonha, irmão. Tem gente que está repetindo de ano até hoje. Mas nem é na escola secular, agora é na escola da vida. Tem gente que está repetindo. Você quer que eu fale? Posso falar? Sim ou não? Vai ficar bravo comigo? Sim ou não? Você nem sabe o que eu vou falar? Se o pessoal quiser pegar eu depois, Reginaldo, você me ajuda na saída lá, viu? Você não deixa ninguém pegar eu. Aqui nós estamos hoje numa classe de repetentes. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Deus tem nos colocado juntos aqui hoje para aprendermos um pouco mais. Eu falei na escola de música ontem com as crianças. Nós estamos estudando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Estamos treinando as músicas, que vamos cantar sábado que vem. E estamos estudando as escalas musicais. Estamos trabalhando esse assunto, iniciando esse assunto. Quando eu comecei, eu perguntei. Peguei os papéis e mostrei para as crianças. Perguntei, você sabe ler? Alguns sabiam ler, a maioria sabia ler. A Luísa, filha do Danilo com a Fran, não sabia ler. Falei, eu não. Perguntei, você sabe qual que é o símbolo do McDonald's? Falou, sei. Ela não sabe ler, mas sabe o símbolo, irmão. Sabe o símbolo. A Manu, você sabe ler? Não. Mas você sabe o símbolo do McDonald's e como que é? Sei. É assim. E ali nós fomos trabalhando, fui mostrando para eles, dei o material, falei, treina lá, ajuda a desenvolver, fazendo o entendimento, provocando o entendimento do símbolo musical, Dó, Ré, Mi, Fá. Ontem nós estávamos ali. Perguntei para a Luísa. É engraçado que eu perguntei para eles, vamos agora ver a sequência das músicas, a sequência da escala. Aí a Manu, ela falou assim, descendente ou ascendente? Enjoada. Quer dizer, nem sabe ler direito, está aprendendo e já ficou enjoada, já querendo saber se é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si ou Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ascendente ou descendente? A criançada está aprendendo isso. Você não manda seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu irmão para a sala de aula, porque você não quer. Porque nós estamos ensinando e estamos cobrando R$10 apenas, só para não falar que é de graça. Não manda porque não quer. Então, por que eu estou falando disso? Porque a criançada está aberta para aprender. Nem ler elas não sabem. Por exemplo, citei a Manu e a Luísa. Nem ler elas sabem. Mas elas estão abertas ao aprendizado. E estão aprendendo. E muitas vezes nós estamos fechados para aprendizado. Muitas vezes nós achamos que já sabemos tudo. Muitas vezes nós achamos que já somos bam, bam, bam. Às vezes nós vamos para a empresa, lá no nosso local de trabalho, o patrão, o encarregado, o supervisor, o diretor, quer nos ensinar um jeito, uma forma melhor para executar a tarefa, para fazer a coisa acontecer, e nós endurecemos o nosso coração e não queremos aprender. Muitas vezes a mãe, muitas vezes o pai quer ensinar algo e nós não queremos aprender. Muitas vezes a vida está ensinando algo e a pessoa não quer aprender. Aqui o texto ensina, olha aí, está aqui, o Paulo dizendo, eu aprendi a viver a vida. A vida tem que ser aprendida a viver, irmão. Vai ter hora que nós vamos estar, já falamos disso, aliás, há um tempo atrás, vai ter hora que nós vamos estar no monte, mas vai ter hora que nós vamos estar no vale. E nós temos que saber viver no monte, mas nós temos que saber viver no vale também. Vai ter hora que as coisas vão estar tranquilas, mas vai ter hora que as coisas vão estar viradas no avesso. E aí? O que eu faço? O casamento, quem é casado sabe. Casamento, os jovens, eles pensam assim, eu não vejo a hora de casar para beijar na boca. Jovem pensa isso. Não vejo a hora de casar para beijar na boca. E namorar, você me entendeu? Quando eu falo namorar, né? Casa para você ver. Depois você vai ver que o que menos faz é beijar na boca. Você vai ver como que as coisas são. Agora, nós precisamos parar e ir entendendo, olhando o que é que nós estamos aprendendo. Quem está casado sabe o que eu estou falando. Às vezes as coisas estão indo bem, que é uma beleza, mas tem hora que a coisa vira no avesso.
Tem dia que eu e a Marcinha, nós estamos lá do lado, um do lado do outro, olhando, babando no outro. Tem dia que um vira para um lado, o outro vira para o outro. E aí, se alguém falar alguma coisa, a chapa lá em casa esquenta. Tem dia que é assim. Na minha casa é assim, na sua não, né? É só na minha que é desse jeito. Irmão, as coisas elas estão aí no dia a dia, proporcionando para nós aprendizado. Agora nós precisamos aprender. Eu repeti na 3ª série. Saí de uma escola, concluí o 2º ano, fui para outra escola e na 3ª série eu repeti. Escola nova, maneira de passar a informação diferente, conteúdo diferente, um pouco mais avançado. Eu não acompanhei. Primeiro ano, na 3ª série eu repeti. Mas no 2º ano eu fui um dos melhores da classe. Mas por quê? Porque eu vi o mesmo conteúdo 2 vezes. Quer dizer, serviu para eu aprender melhor, para eu reforçar aquilo que eu já sabia mais ou menos e para aprender aquilo que eu não sabia. Nós precisamos de aprender a lidar com as situações. Aprender, porque senão, vou falar uma coisa para você dentro do tema da nossa conversa. Se nós não aprendermos a lidar com as situações, toda vez que chega uma dificuldade, nós vamos sentir vontade de jogar tudo para o alto, de desistir, de abandonar, de parar com tudo. Se nós não aprendermos a lidar com as adversidades, nós vamos ser o tempo todo bombardeados com esse sentimento. Irmão, eu vou falar para você com todo respeito. Irmã, com todo respeito do mundo. Se você não aprender a lidar com as adversidades do casamento, você vai estar toda semana pensando em separar. Vai por mim? Acredite no que eu estou falando. Eu estou falando sabendo, porque eu sou casado em primeiro lugar. E eu estou falando sabendo de como que a vida de casado ela é no dia a dia. Nós temos que aprender a viver a vida de casado. Nós temos que aprender a viver a vida dentro de uma empresa, debaixo da ordem de alguém, onde muitas vezes aquela ordem é passada de uma maneira que nós não ficamos muito felizes e muito satisfeitos. Você aqui que é um profissional liberal, que traz junto de você pessoas para trabalhar, você vai ter que aprender a lidar com gente que não está disposta a trabalhar da melhor forma possível. Se você não aprender a lidar, você vai ficar louco, você vai ficar maluco e no final das contas você vai querer parar com tudo. Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas elas não estão tão preocupadas assim em trabalhar da melhor forma possível. Elas estão pensando em receber o salário delas no final da semana ou no começo do mês. Elas querem receber. Se elas receberem, para elas é o que basta. Então nós temos que aprender a lidar com as situações. Está aqui, o exemplo bíblico. Filipenses 4, 12 e 13. O Paulo dizendo, eu aprendi a viver a vida. Segundo ponto para nós pensarmos. A persistência, ela produz frutos abundantes. A persistência produz frutos abundantes. O Isaac, Gênesis 26, 12, é o texto que nós lemos no início, e é o texto que dá reforço para a persistência de Isaac. Isaac ficou onde Deus falou para ele ficar. E o texto diz, Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra. Onde? Onde havia fome. Por quê? Porque Deus falou para ele ficar ali, que Deus ia abençoar ele naquele lugar. Ele formou lavoura naquela terra e no mesmo ano ele colheu, a 100 por 1. Mas por quê? Porque ele foi persistente. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Deixa eu ver. Uau, vamos fazer um passeio ciclístico aqui então. Quem aprendeu a andar de bicicleta já de cara assim, fenômeno aí, um fenômeno, aquele fenômeno que sentou na bicicleta e já saiu andando. Tem alguém aqui? Algum fenômeno? Não? Quem aqui caiu pelo menos uma vez aprendendo a andar de bicicleta? 2, 3, mais que 3. Aí também, pelo amor de Deus, colocasse rodinha na bicicleta para você não cair. É assim. Eu até comentei de manhã. A primeira bicicleta minha foi uma bicicleta velha, irmão. Mas pensa numa bicicleta velha. Meu pai trabalhava fazendo mudança.
E numa dessas mudanças, quando o pessoal faz mudança, o pessoal costuma limpar a casa. O que eles não vão usar mais, eles jogam fora. E meu pai, vez por outra, ele trazia um monte de coisa lá para casa, que a turma ia jogar fora. O Silvinho trabalha com mudança, o Anderson trabalha com mudança, sabe como funciona a dinâmica disso daí. Aí meu pai trouxe uma bicicleta velha. Era aquelas bicicletinhas Monarch, pequenininha, dobrável. A bicicleta tinha o quadro e tinha a roda só. Não tinha pneu, não tinha banco, não tinha freio, não tinha nada. Só veio o esqueleto da bicicleta. E quando chegou a bicicleta, nossa, eu fiquei doido. Eu, o Minduim, nós ficamos malucos, ganhamos uma bicicleta. Aí meu irmão foi no centro da cidade, no dia seguinte, após o dia de trabalho dele, comprou o que precisava ser comprado, montou a bicicleta, aprendi a andar ali. Meu irmão ensinou, fui aprendendo a andar. No domingo seguinte, já dentro da mesma semana, nós íamos para a casa da tia, no sítio, como era de costume. Hoje em dia não tem mais esse costume. Eu estou com 51, eu tinha 7, 8 anos, mais ou menos. 6, 7 anos, por aí. Há 40 e tantos anos atrás tinha esse costume. Lá vai eu e o Minduim, enquanto a gente esperava a mulherada ficar arrumada, porque a mulherada demora uma vida para se arrumar, nós estávamos esperando a mulherada ficar arrumada e nós ficamos na calçada andando de bicicleta. Eu no piloto, o Minduim na garupa, aí nós fomos, até na esquina. Na hora de apertar o freio estava duro. Eu não consegui frear, nós caímos. Eu e o Minduim caímos. Os dois levamos um tombo. A minha mão, o guidão da bicicleta caiu e foi um furo na minha mão. Pensa que eu parei de andar de bicicleta por causa disso. Não parei, irmão. Eu segui andando de bicicleta. É a persistência. A persistência. Eu lembro, eu entrei trabalhar na empresa, registrado com 14 anos de idade. Na empresa onde eu entrei trabalhar, tinha uma mesa do tamanho dessa mesa aqui, assim, de comprimento. 3 metros aproximadamente uma chapa, aquela chapa de ferro, da grossura dessa mesa aproximadamente, só que de ferro, toda ela lubrificada com óleo, para não enferrujar, e aí a gente trabalhava em cima daquela mesa. À tarde, o barracão da empresa todo cheio de vitrô. O sol batia, ele entrava. Não tinha cortina, era barracão de empresa. O sol batia e entrava, dava na chapa, a chapa fervia o óleo subia o cheiro. A minha cabeça ficava assim, dava na tampa da cabeça. Primeiro dia de serviço, eu voltei para casa, falei para minha mãe, mãe, não vou mais. Não quero trabalhar mais, não. Cansei, não gostei, está difícil. Minha mãe falou, não, filho, calma. Vai devagar, vai fazendo do jeito que dá, tá bom. Dia seguinte eu fui de novo. Mesma história. Sol batendo na chapa no final do dia, o cheiro do óleo subindo, e eu ali fazendo o que tinha que fazer, 14 anos, doido para jogar bola, doido para andar de bicicleta, doido para ir nadar, lá dentro da empresa, passando essa situação. Cheguei em casa de novo, falei, mãe, não dá, está difícil, eu não vou conseguir. Ela falou, filho, vai devagar, vai com paciência, vai do jeito que... E eu acabei, aos poucos, indo e persistindo e permanecendo. Eu estou contando uma parte da minha história, que eu sei que a história de muitos aqui é parecida, é igual, é até mais aprofundada do que essa. Eu sei disso. Eu estou contando para você assim, eu no primeiro dia eu queria parar, no segundo dia eu queria parar, trabalhei na mesma empresa 10 anos. 10 anos. Saí porque pedi a conta. No final do tempo lá, eu conhecia, sabia tudo no setor. O encarregado que nunca ficava de férias porque não tinha alguém para continuar o que ele fazia, no final dos tempos ele já, por alguns anos seguidos, ele acabou tendo férias, porque quando ele saía, quem ficava no lugar dele fazendo a função dele era eu. Estou dizendo para você assim, a persistência, ela traz sobre a nossa vida frutos. Gálatas capítulo 6, verso de número 9. Olha o que diz Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer a coisa certa.
Não nos cansemos de fazer o que tem que ser feito. Não nos cansemos de fazer, pois no tempo certo, no tempo próprio, na hora certa, nós teremos colheita. Se não o quê? Se não desanimarmos. Então aqui o texto nos convida a persistirmos e a não desanimarmos. Irmã, deixa eu falar com você. Continua orando pelo seu marido. Continua orando, não desista. Continua orando. Pastor, estou pensando em mandar ele para o inferno já. Não mande ele para o inferno. Manda ele para o céu. Ele vai para o céu junto com você. Você vai orar e ele vai para o céu junto com você. Pastor, estou pensando em mandar minha esposa ir para a lua. Não estou mais aguentando minha esposa. Irmão, segue orando pela sua esposa. Aliás, nós estamos no 133º dia de um projeto de 120 dias em oração. Se eu não estiver falando errado. Não, 113º dia. Isso, falei errado nos outros. Ninguém nem percebeu. É 120 dias como 130º. Você está em oração, né? Você está em jejum, né? Você está aí junto, firme e forte no propósito, né? Ah, eu não estou, pastor. Eu até comecei, mas eu parei. Então, a conversa de hoje é exatamente essa. Para você não parar. Para você não desistir. Para você não desanimar. Inclusive dos seus jejuns e orações. Pode desistir, não pode parar. Deve de seguir, deve de permanecer. Não canse de fazer o que tem que ser feito. Diga ao fraco, eu sou forte. Na nossa fraqueza, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, irmão. Irmã, é na nossa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoando. Então, é olhar para a palavra de Deus e nos agarrar à palavra. A persistência, ela traz fruto. Eu persisti procurando aprender a andar de bicicleta. Aprendi a andar de bicicleta, no final das contas, até empinava, até fazia umas manobras, ia para a pista lá e fazia as manobras na pista. Por quê? Porque não desisti. Eu persisti aprendendo a trabalhar lá na empresa. No final das contas, eu aprendi a dominar o setor que no início para mim era um bicho de 7 cabeças. Não pare, não desanime, não desista. Persista naquilo que você está trabalhando. Vamos para o outro texto, o terceiro ponto. Miguel. Mas quem que é que está lá? Gabriel. Eita, lá nem tem, não é Samuel, não é Miguel, né? Gabriel é arcanjo, serafim, querubim. Tanto que fiz confusão. O terceiro ponto, a oposição não impede a bênção de Deus na sua vida. Gênesis 26, 19. Veja o texto. Gênesis 26, 19. A oposição não impede a bênção de Deus na sua vida. Os servos de Isaac cavaram no vale. Descobriram um veio de água. Comecei a conversa falando com você. No tempo da fome, a fome acaba se estabelecendo por falta de água. Se tem água, começa a facilitar tudo. Porque vai ter água para a plantação, vai ter água para os animais, vai ter água para os trabalhadores, vai ter água para a família, e a água, ela acaba produzindo. A água é vida. Então, na escassez, eles não tinham água. E por falta de água, a fome estava estabelecida. Deus fala para o Isaac, não retroceda, não recua, não desanime, não desista. Fica aí, Isaac, trabalha aí, Isaac. Aí o Isaac toma a decisão de ouvir Deus e continua trabalhando. Aí o Isaac, ele começa a trabalhar junto com os servos dele, com as pessoas que estavam com ele, os trutas dele, os camaradas dele, o pessoal que estava junto dele começou a trabalhar e cavar poço. Aí eles começam a cavar poço e eles acham o quê? Eles acham água. A partir do momento que eles acham água, veja o verso de número 20, o que diz.
os pastores, aqueles que cuidavam dos rebanhos na região de Gerar, eles discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele, por causa do poço. Eles queriam a água, ficaram com a água. Isaac falou: tá bom, fazer o quê? Nós trabalhamos, nós achamos água. Achando água, nós íamos sobreviver em meio a toda essa dificuldade. Agora vocês resolveram trazer para vocês essa água que nós conseguimos captar, está tudo bem. Segue o texto, verso 21. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa do outro poço, e por isso deu o nome de Site naquele lugar. Veja, irmão, veja, aí eu acho importante nós abrirmos aqui um parênteses, apenas para fazer você lembrar, para te ajudar a lembrar. A nossa luta, ela não é contra a carne e ela não é contra sangue. Ela é contra principados, ela é contra potestade, ela é contra as hostes de maldade nas regiões celestiais. É o que diz a Bíblia. Essas pessoas, elas estavam discutindo e tomando o poço que Isaac e os servos de Isaac, os trabalhadores de Isaac, cavavam. Isso é muito comum acontecer. Isso é muito comum, nós trabalharmos por algo e quando nós conseguimos chegar naquilo que nós estamos esperando, alguém querer vir, alguém querer atravessar aquilo que nós conquistamos com o nosso esforço, com o nosso suor, com o nosso trabalho diário. E a tendência, quando alguém quer passar na nossa frente, a tendência quando alguém quer ocupar algo que nós conquistamos, é nós ficarmos com raiva. A tendência é nós ficarmos irados. A tendência é dar vontade de dar um soco no olho. Sim ou não? Quem já ficou com vontade de dar um soco no olho aí? Deixa eu ver. Eita lá, o povo do boxe veio hoje. Não, irmão, é só falar o que é a verdade. É só reconhecer a situação. Nós acabamos ficando muitas vezes perturbados, irritados, porque as pessoas, elas conseguem nos irritar. Elas conseguem nos irar, elas conseguem nos tirar do sério, e elas sabem exatamente quais são as nossas dificuldades, porque muitas vezes nós expomos as nossas dificuldades, e acabamos expondo, elas olham, elas já sabem qual é o nosso ponto fraco, e elas vão exatamente no nosso ponto fraco. Mas a nossa história de reflexão hoje é a história do Isaac. O Isaac, com a turma dele, cavou um poço, o povo veio e tomou o poço do Isaac. Cavaram um outro poço e o povo veio e tomou o outro poço do Isaac. Aí o Isaac parou para reclamar da vida, para murmurar da vida, para questionar, para lamentar. Ficou bravo com Deus. Falou: Deus, onde já se viu uma coisa dessa? O senhor não está vendo tudo essa injustiça? Amém? Foi isso que Isaac fez? E esse silêncio é o silêncio de alguém que está esperando a cena dos próximos capítulos, é isso, né? Então vamos ver o verso 22. Ó, o verso 22, ó. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Isaac fez o quê? Cavou outro poço. Fale para quem está pertinho de você, irmão, só a título de dar uma ajuda no irmão, uma ajuda na irmã. Fala assim, ó: Deus está ungindo você com a unção de cavador de poço. Em vez de ser o briguentinho, a briguentinha, você vai ser conhecido como cavador de poço. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma para Jesus. Aqui, ó. Ele mudou, ele cavou outro poço. Aí ninguém discutiu por causa dele. A turma olhou, viu, falou: não vai adiantar. Nós vamos seguir tentando roubar a bênção dele. Mas ele está acima da média.
ele vai lá na IEQ São Jorge, Rua Conchas 379, ele ouve a palavra de fé, ele participa da escola de fé, ele é treinado para vencer. Não vai adiantar eu ficar tentando contra a vida dele, não vai adiantar eu ficar tentando contra a vida dela. É melhor deixar esse crente, essa crente, esse homem, essa mulher quieto na dele, porque ele está marcado para prosperar. Está aqui, ó. Agora o Senhor nos abriu espaço e nós vamos prosperar. Aleluia! Vamos para o outro texto para nós ir finalizando, que eu quero orar com você ainda. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Os invejosos, os oponentes, os adversários não vão barrar você, irmão. Fica com a Bíblia que você não perde jamais. Ó, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós... E de manhã o pessoal até engatou. Ninguém. Vencemos por Jesus. Eita glória. Isaías 54:17. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. A turma pode trabalhar, a turma pode preparar, a turma pode se organizar, a turma pode fazer o que quiser. Deus está mandando dizer para você: nenhuma arma preparada, forjada contra você prevalecerá. Você refutará toda língua que te acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Os oponentes, eles até tentaram fazer com que o Isaac desistisse. Mas o Isaac, ele simplesmente, ele lembrou que ele recebeu uma unção. E ele seguiu firme e forte com a unção que estava sobre a vida dele. E eu encaminho o final da conversa aqui, porque agora eu quero orar com você. Eu não sei como você vem para cá. Eu comecei dizendo assim: se você vem para cá e está tudo bem, diga graças a Deus e receba a mensagem como uma lição, para se em algum momento você precisar, você já tem essa lição, né, guardada no coração. Se você chegou aqui pensando em jogar tudo para o alto, pensando em desistir, Deus manda dizer para você: não é hora da desistência, não é hora. Fica firme, porque eu vou te honrar. Glória a Deus por isso. Fica em pé, porque eu quero orar com você. Fique em pé. Os músicos vão nos ajudar. Nós vamos juntos agora aqui num exercício de fé cantar. Obrigado. Nós vamos cantar, nós vamos orar. Agora é hora de nós colocarmos o que nós ouvimos, recebemos, entendemos diante de Deus. E dizer: Deus, eu entendi o que o Senhor queria me falar nessa noite. E eu estou pronto para colocar em prática a tua palavra. Gênesis 26:12. Isaac semeou naquela terra, naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Vai dar certo a canção, Gleice? Vai? Então vamos embora, nós vamos cantar. Daqui a pouco eu chamo você para frente para nós orarmos. É mais uma história de alguém que estava pensando em desistir. É uma outra história da Bíblia que foi transformada em canção. Nós vamos usar essa outra história para cantar, e a história do Isaac para dar base para a nossa semana de vitória. Tem crente pentecostal aí dando o brado da vitória já lá. Amanheceu, nada pesquei. Você conhece a música, então você canta a Parecia música. ser Daqui a pouco nós vamos orar. mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado.
decidida, larga tudo e para. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deixa eu fazer uma coisa com você. Só você que está pensando, estava pensando, né, em desistir, em parar. Sai do seu lugar e vem para frente. Não importa o que você estava pensando em parar. Não importa o que você estava pensando em desistir. Isso não importa nem para mim, nem para o irmão, nem para a irmã que está perto de você. Isso importa para Deus e importa para você. Ele liberou a palavra sobre a sua vida, para que você possa tomar posse daquilo que Ele tem para você, que é uma vida abundante. E agora eu quero te incentivar. Eu não acredito que nós temos meia dúzia de pessoas que estavam pensando em parar, pensando em desistir. Eu não acredito. Eu acredito que há muitas outras pessoas que estão aí dentro do seu lugar, né, fechado no seu espaço, lutando, relutando, dizendo: Deus, não, eu vou ficar aqui. Deus, eu não posso sair daqui. Deus, eu não vou me expor, eu não posso me expor. Saia do seu lugar, venha para frente, dê esse passo de fé. Eu tenho medo, pastor, de dar esse passo de fé. Meu familiar, o meu amigo, a pessoa que está aqui do meu lado, querer saber o porquê que eu fui lá na frente. Ninguém tem que saber porque você veio para frente. Até a hora certa de você contar o seu testemunho. Vai chegar a hora de você contar o seu testemunho. Na hora de você contar o seu testemunho, você fará igual eu fiz aqui. Quando eu disse, eu pensei em parar logo no início da minha jornada de profissional, mas eu segui, eu recebi ajuda, eu segui e eu continuei. Deus me honrou e Deus vai honrar você. Saia do seu lugar e venha para frente. Venha para frente. Não tenha medo, não tenha vergonha, não endureça o seu coração. Não fique preocupado, não deixe o medo, não deixe a timidez, não deixe a dúvida encher o seu coração a ponto de segurar você aí na sua cadeira. Pastor, mas eu não preciso ir para frente. Você precisa vir para frente, porque Deus mandou chamar você para frente. Se Deus não falasse para eu chamar ninguém para frente, eu não ia chamar ninguém para frente, como geralmente eu não chamo ninguém para frente. É um ato de fé, é uma atitude de fé. Aquele rapaz que tinha a mão mirrada no meio de tanta gente dentro de uma sinagoga, Jesus fala para ele: você vem para o meio, e ele vai para o meio. Aquele cego na estrada de Jericó, Jesus fala: vem para cá, quero ouvir o que você tem para falar. E ele vai para lá. Um tem a mão transformada, outro tem a vista restaurada. Por quê? Porque eles ouviram o que Deus falou para eles na pessoa do Senhor Jesus. E Jesus disse: vem para o meio. E eles foram para o meio. Você que está aí no seu lugar, está ouvindo a mensagem, você sabe que essa mensagem, ela alcançou o seu coração, ela alcançou a sua necessidade. Venha para frente, porque eu quero orar com você nessa noite. É com você que eu quero orar.
Nós vamos fazer essa oração nesse momento e declarar sobre a sua vida que esse laço, que essa armadilha, que essa cilada, que essa obra do Satanás para atrapalhar você, atrapalhar sua vida, atrapalhar sua casa, atrapalhar sua família, ela não prevaleceu, muito pelo contrário, ela caiu por terra, porque você veio para cá ouvir a voz do Deus que você serve. Eu quero orar com o povo nesse momento. E se tiver mais alguém, saia do lugar e venha para frente. Dê esse passo de fé, porque eu quero orar com você. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui à frente estão muitas pessoas que estavam pensando em parar com tudo. Talvez aí, através da transmissão, tenha alguém que também estava pensando em parar com tudo. Mas Deus, a tua palavra chegou antes da desistência. A tua provisão chegou antes da desistência. O teu milagre, o teu sinal, a tua maravilha chegou antes da desistência. O Senhor mais uma vez chegou antes. Mais uma vez o Senhor chegou na hora certa. O Senhor chegou na hora certa na minha vida, na vida dos meus irmãos. E essa palavra ela veio ao encontro da nossa necessidade. E nesse momento nós estamos aqui para te agradecer. Eu quero agradecer pela minha vida, eu quero agradecer pela vida de todos esses irmãos que estão aqui à frente. Eu sei, Deus, eu sei que o Senhor tem uma grande obra, um grande plano, um grande projeto para a vida de todos eles. E esse projeto ele vai se cumprir. A vida do Isaac naquele lugar onde ele estava, era para ele voltar embora e humilhado, ele desistir de tudo, ele ficou, ele permaneceu. O Senhor abençoou, ele foi próspero. A Bíblia diz que ele foi conhecido em toda a região como a pessoa mais próspera daquele lugar, porque ele tinha sobre a vida dele a bênção do Senhor, ele tinha sobre a vida dele o sim do Senhor, ele tinha sobre a vida dele a escrita, que quando ele pensou em desistir, ele ouviu a tua voz e ele não desistiu, ele permaneceu no lugar onde o Senhor falou para ele permanecer. Igual esse irmão, igual essa irmã que veio para frente, ouvindo a tua voz, assim também aconteceu na vida do Isaac. E se aconteceu na vida do Isaac, vai acontecer na vida desse povo. A vitória, a resposta, o milagre, o sinal, o prodígio, a maravilha vai acontecer em nome de Jesus. Desde já, Deus, muito obrigado. E eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo com todas as suas obras sobre a vida desse povo. Sobre a vida desse povo está a bênção do Deus Todo-Poderoso. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos cantar, vamos embora. Sem forças, desanimado. Vai, se lança nessa canção. Decidida, larga tudo e para. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Bata a palma com força. Bata a palma com alegria. Deus chegou primeiro mais uma vez. Glória a Deus. Volta para o teu lugar, irmão. Volta para o teu lugar, irmã, com a bênção. Com a bênção na sua mão. Guarda ela direitinho aí no seu coração. Tem prosperidade, tem vitória, tem resposta chegando. Nós temos algumas pessoas que estão conosco pela primeira vez. Marcos, quem é o Marcos que está conosco pela primeira vez? Marcos, seja